O pneu é um componente fundamental para qualquer veículo. Basicamente, ele é uma estrutura flexível formada por camadas de borracha e materiais reforçadores, projetado para suportar o peso do carro, absorver impactos e transmitir a força do motor para o solo. Para atender à enorme demanda global, mais de 2 bilhões de pneus automotivos são fabricados ao redor do mundo todos os anos. Mas você já se perguntou como os pneus são feitos e quais as matérias-primas utilizadas? No vídeo de hoje visitaremos alguns dos grandes fabricantes de pneus para vermos de perto todo o seu processo de produção. Fique comigo até o final. Eu sou o Vitor e você está no Tudo Tech HD. Já peço que deixe seu like, se inscreva e ative o sino para todas as notificações. A invenção dos pneus foi fundamental para a evolução do transporte terrestre. Antes deles, as rodas eram feitas de madeira, ferro ou outros materiais rígidos. Mas em 1888, o veterinário e inventor escocês John Boyd Dunlop criou o primeiro pneu com câmara de ar, enquanto tentava melhorar o velocípede de seu filho de 9 anos. Ele inflou tubos de látex usados na área médica, envolveu tudo com uma manta de lona para proteção do látex e instalou o conjunto em volta da roda de ferro do triciclo. O impacto dessa invenção foi imediato. O desempenho do triciclo melhorou tanto que a novidade se espalhou rapidamente entre ciclistas e fabricantes. No ano seguinte, Dunlop se uniu ao empresário William Ducros e fundou a primeira empresa dedicada à produção de pneus pneumáticos. A tecnologia evoluiu rápido, dominando as competições de bicicleta e chamando a atenção de inventores de automóveis. Com a chegada dos carros, ficou claro que as rodas rígidas não eram suficientes. Em 1895, os irmãos Michelin aperfeiçoaram o sistema, criando o pneu desmontável, essencial para trocas rápidas e reparos. A partir daí, a indústria de pneus cresceu de forma irreversível, impulsionando a mobilidade moderna e abrindo caminho para os pneus que usamos até hoje. Embora os pneus modernos utilizem vários materiais, como sílica, fios têxteis, aço e aditivos químicos, a principal matéria-prima ainda é a borracha. Ela pode ser natural, extraída da seringueira através de incisões no tronco que liberam o látex, ou sintética, produzida em refinarias a partir de polímeros derivados do petróleo bruto. No caso da borracha natural, o látex coletado é coagulado, prensado, seco e transformado em blocos que seguem para as fábricas, onde serão misturados à borracha sintética para formar os compostos que darão origem ao pneu. Depois do projeto, a fabricação dos pneus começa com a mistura de diversos materiais, como borracha natural e sintética, sílica, óleos, resinas, parafinas, agentes de cura, antioxidantes e o negro de fumo, que é um pigmento preto que aumenta a resistência da borracha ao desgaste. A sílica é um dos materiais mais importantes nos pneus modernos. Ela é adicionada à borracha para melhorar a aderência em pisos molhados, reduzir a resistência ao rolamento e diminuir o consumo de combustível. Além disso, ajuda a controlar a temperatura do pneu durante o uso, aumentando a durabilidade e tornando a condução mais segura. Tudo é levado a enormes misturadores chamados Banbury. Eles aquecem e pressionam o material até formar uma massa totalmente homogênea. É aqui que o pneu ganha suas propriedades mais importantes. O composto sai quente, com aspecto negro brilhante, altamente denso e extremamente pegajoso. Ele cai diretamente em rolos de resfriamento, onde é laminado e cortado em folhas. Em pouco mais de 2 minutos, surge uma camada de composto de borracha, pronta para ser processada e se tornar algumas das partes do pneu, como as laterais, o revestimento interno e a banda de rodagem. Cada formulação será destinada a uma parte específica do pneu, que já estão sendo fabricadas em outras linhas de produção da indústria. São componentes estruturais como as lonas têxteis, que são camadas de tecido técnico como poliéster, nylon ou rayon impregnado com borracha, que formam a carcaça do pneu.
As cintas metálicas, feitas de fios de aço ultra finos, revestidos de borracha, que dão rigidez à banda de rodagem e garantem estabilidade e desgaste uniforme. E os talões, anéis de aço de alta resistência também revestidos por borracha, que fixam o pneu no aro e mantêm a vedação mesmo sob alta pressão. Juntos, esses componentes criam a base estrutural que permite ao pneu ser seguro, durável e eficiente. Com os componentes estruturais prontos, começa o processo de montagem da carcaça, que é a estrutura básica do pneu. Essa carcaça é formada pela aplicação de várias camadas revestidas com compostos de borracha. Essas camadas são aplicadas em uma máquina de construção de pneus que as pressiona e molda para formar essa base, que é a carcaça do pneu. Todas as partes do pneu são previamente preparadas, cortadas e medidas para o processo de montagem. A construção começa com a aplicação do forro interno, a camada de borracha butílica responsável por manter o ar dentro do pneu. Sobre ele são posicionadas as lonas têxteis da carcaça, que formam o corpo principal. Em seguida, entram os talões de aço, e as bordas da carcaça são dobradas firmemente ao redor deles para garantir a fixação no aro. Depois são aplicadas as cintas metálicas e, quando necessário, uma cinta adicional de nylon para dar estabilidade. Por fim, as paredes laterais são colocadas, formando o conjunto completo da carcaça, que está pronta para receber a banda de rodagem, que é a parte do pneu que entra em contato com o solo. A banda de rodagem é produzida por extrusão, como uma tira contínua de borracha crua, chamada de thread strip, que possui formato retangular e espessura precisa. A tira recebe marcações coloridas que servem como guias temporárias para identificar o tipo de composto, orientar o alinhamento durante a montagem e facilitar a inspeção visual de qualidade. Depois ela é cortada no comprimento ideal para cada tipo de pneu, passa por uma etapa de ajuste e emenda das extremidades para formar um anel contínuo, e só então é instalada sobre a carcaça, completando a montagem do que é conhecido como pneu verde. Ela é colocada em torno do pneu e prensada, e suas pontas se unem formando um anel perfeito. Nesta fase, a banda de rodagem ainda não tem o desenho dos sulcos. Esse desenho só aparece na cura do pneu, no molde da prensa de vulcanização. O pneu verde é então levado ao molde de vulcanização, que tem o formato exato do pneu final, incluindo os sulcos e padrões da banda de rodagem. Durante a vulcanização, o molde é aquecido a uma temperatura de até 180 graus Celsius. O calor é fundamental para iniciar a reação química necessária para a cura da borracha. Simultaneamente, o pneu é submetido à pressão interna, que é gerada por meio de um balão de borracha que é inflado dentro do pneu. Essa pressão ajuda o pneu a se expandir e a aderir firmemente às paredes do molde, garantindo a formação correta do padrão da banda de rodagem, das inscrições laterais e solidificando a estrutura. Após a cura, o pneu é desmoldado e passa por um processo de acabamento, onde são removidas as rebarbas e qualquer resíduo de marcação usado na produção. Em seguida, ele segue para a inspeção final, que pode incluir exames por raio-x, testes para detectar vazamentos, verificação de equilíbrio e uniformidade dinâmica, além de uma avaliação visual detalhada feita por operadores treinados. Os pneus aprovados são então marcados, organizados e encaminhados para o setor de expedição, de onde seguirão para montadoras, revendedores e distribuidores ao redor do mundo. E assim são produzidos bilhões de pneus ao redor do mundo todos os anos. Se gostou deste vídeo, deixe seu like e o compartilhe com seus amigos. Deixe um comentário dizendo de onde você nos assiste e o que achou deste episódio. Se inscreva em nosso canal e ative o sino das notificações para ser avisado sempre que publicarmos um novo conteúdo.
Obrigado por ficar comigo até aqui. Se quer continuar aprendendo, clique em um dos vídeos recomendados que está aparecendo em sua tela. Peço que Deus abençoe a você e a sua casa, e esteja sempre bem.